Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Como todos que estão acompanhando, devem saber que estamos utilizando a revista número 62, com o título da revista O Decálogo, a Ética do Sinai. Essa lição, essa revista, ela é comentada pelo pastor Walter Brunelli, e nós vamos dar continuidade aos estudos sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei, tudo aquilo que o Senhor deixou determinado, tudo aquilo que reflete o caráter de Deus, que ao contrário do que a maioria pensa, que essas características do caráter de Deus que estão inseridas no decálogo, que fazem a ética do Sinai, eles são perfeitamente para o dia de hoje, eles são perfeitamente para o cristão atual, e eles refletem o caráter do Senhor, que é o que nós precisamos ter em nós, o caráter do Senhor. Nós vamos fazer uma oração inicial para a gente começar efetivamente a nossa revista. Você que está nos acompanhando, que está em casa, assistindo essa aula online, você pode pegar a sua Bíblia, a sua revista da Escola Bíblica. Eu sempre digo, quando estou fazendo as aulas presenciais, que é muito importante você adquirir essa revista. Ela vira para você, ela passa a ser um compêndio de estudo, uma apostila, para você ter sempre em mãos. Então adquira a sua revista, estude a sua revista e aproveite agora para pegá-la junto com a Palavra de Deus, para a gente começar após a oração. Vamos orar? Deus amado e santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que esteja presente nesse momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra, que Tu sejas o professor por excelência. Eu abençoo cada vida que está acompanhando essa aula, que o Espírito Santo seja o professor nas suas mentes, domine as mentes, repreendendo toda dificuldade de entender o que o Senhor tem para falar conosco. Traz uma bênção especial para cada vida, para cada coração, em nome de Jesus. E que tudo que for falado aqui, que for ensinado aqui, sirva para o crescimento do Teu povo. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. O texto bíblico da nossa lição está embasado no livro de Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo 22, o versículo de 1 ao 4, e logo após tem uma outra sequência que eu direi daqui a pouco. Diz assim o texto bíblico: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Agora, Êxodo 22, do 6 ao 9. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, é a plantação de trigo, um quadrante de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça fraudulenta, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se nós olharmos rapidamente para o contexto desse texto que nós lemos, nós vemos a preocupação do Senhor em preservar a propriedade alheia.
é o cuidado do Senhor em manter ilesa a propriedade alheia. Quem gosta de ter a sua propriedade danificada? Quem gosta de ter um bem que você emprestou ou que você guardou na mão de alguém e você não conseguir mais receber? Quem gosta de ser roubado? Eu mesmo não gosto, né? Ninguém quer ser atacado no seu bem, na sua propriedade. Então, desde o tempo, dos tempos bíblicos, desde a fundação do mundo, que o homem não se contenta, não consegue administrar uma perda. Nós não fomos criados para perder, nem para ser furtado, nem para tomar prejuízo. Por isso que nós não gostamos de tomar prejuízo. E o Senhor, que nos conhece, e o Senhor que conhece a criatura dele, estabeleceu para o povo de Israel esses itens, esses 613 itens da lei, com ressalte para o decálogo, que são os 10 mandamentos, ressaltando esses 10 princípios que refletem o bom andamento, refletem honestidade e idoneidade. Então, nessa lição, nós vamos ver hoje como é que nós, como cristãos, nessa atualidade, devemos administrar esse decálogo. O texto áureo fala apenas do 8º mandamento, que é o mandamento que nós vamos ver hoje, que diz: não furtarás. Apenas isso está escrito em Êxodo 20:15. Não furtarás. O que é furtar? Furtar é você se apropriar indevidamente, é você tomar para você o que não é seu, é você surrupiar do seu próximo aquilo que não é seu. Não é? Então, quando o Senhor diz não furtarás, é porque Ele quer que ninguém furte, quer que ninguém roube, que ninguém tome, que ninguém dê prejuízo para ninguém. Então, nós temos aqui algumas considerações. O termo hebraico ganab significa roubar, furtar, levar embora, levar furtivamente, sem o dono ver, né? Então, Êxodo 20:15, como eu falei, registra o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Sua inserção no decálogo, a inserção dessa expressão, não furtarás, no decálogo que nós estamos estudando, tem como principal objetivo a proteção e o respeito pela propriedade privada e pelos bens alheios. Então, todos nós temos obrigação de preservar, de proteger e de respeitar a propriedade privada e o bem alheio. Ninguém tem o direito de botar a mão no que não é seu. A sua aplicação guarda a integridade das posses do próximo. Quando você aplica para você, jamais eu furtarei, jamais colocarei a mão naquilo que não é meu. Você está respeitando e preservando a integridade da posse do seu próximo. O verdadeiro proprietário de tudo que há no mundo é Deus. Ele é o criador de todas as coisas, como diz a palavra, das coisas visíveis e invisíveis, né? O homem criado por Deus desenvolveu direitos de propriedade para administrar os bens da terra. O Senhor é o dono de tudo, mas a Bíblia respalda essa condição que nos qualifica de mordomos. O homem desenvolveu o direito de cuidar, de ter propriedade na terra, mas esse direito desenvolvido é considerado uma mordomia concedida pelo Senhor, que é o dono de tudo. As leis de Deus relativas à propriedade são minuciosas e envolvem terras, animais, roupas, utilitários domésticos, filhos, esposas. No textual que nós lemos, a gente pode ver, dando uma volta bem rápida aqui, o versículo 6 de Êxodo, o versículo 9 de Êxodo 22 diz assim: sobre todo negócio de injustiça fraudulenta, sobre boi, jumento, gado, veste, coisa perdida, né, roupa, tudo que você imaginar, a Bíblia se preocupa com o cuidado sobre isso aí. Sobre veste, né? Sobre toda coisa perdida, até aquilo que você encontra perdido, você tem que tentar, de todos os meios, retornar aquilo para o seu próprio dono. Os pecados contra a propriedade prevêem restituições com multa e até castigo severo. Se nós formos olhar, nós vamos ver rapidamente, e você viu que na leitura que nós fizemos, ele diz assim:
Se você prejudicar um boi, se um boi morrer na sua mão, você tem que pagar 5 bois. Olha aí o castigo, se você for negligente com o boi de um próximo seu, você tem que restituir em 5 bois. Então, é uma quantia quintuplicada. Para uma ovelha, são 4 ovelhas, é uma quantia quadruplicada. Então, nós precisamos ser justos quando a gente se refere ou quando a gente prejudica a coisa alheia. E há castigos severos para isso, né? Outra vertente que pode ser explorada no mandamento de não furtar é o fato de a transgressão a esse mandamento envolver diretamente o semelhante. É outra coisa que a gente deve se preocupar. Toda vez que você prejudica alguém nas suas finanças, nos seus bens, na sua propriedade alheia, isso reflete diretamente o semelhante, reflete diretamente o seu próximo, a sua dignidade, o seu bem-estar e a sua liberdade. O furto é uma atitude egoísta. Você acha que você tem direito de ter o que não é seu, você acha que tem direito de se apropriar daquilo que é de outra pessoa, e Jesus ensinou que essa prática, como toda transgressão, nasce no coração do homem. Está escrito e registrado em Mateus 15:19, que a prática de se apropriar, de ser egoísta, de furtar aquilo, é uma coisa que nasce no coração do homem. Isso é característico da natureza pecaminosa do homem, desde a queda no jardim, que o homem ficou com essa característica pecaminosa, de achar que tem direito de furtar. Então nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, é uma atitude egoísta, e nós precisamos nos livrar. Lembrar que o escritor de Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as raízes da vida. Nós precisamos estar com o nosso coração em dia, não permitir que haja egoísmo, nem sede de roubo, nem nada, para que a gente não seja punido severamente, como a palavra diz. Então, o primeiro tópico da nossa lição fala do direito de propriedade no Antigo Testamento. Como a gente está estudando um tema que é o Decálogo, a ética do Sinai, a gente fica achando que as coisas que estão escritas no Antigo Testamento não servem para nós. E nós vamos ver que elas estão ligadas aos dias de hoje, elas têm tudo a ver com o dia de hoje. E o Novo Testamento respalda tudo que está escrito no Decálogo. Então, o nosso primeiro item diz assim, que a noção de propriedade acompanha o ser humano desde o início de sua história. A noção de ter as coisas, de possuir seus próprios bens, de ter o que é seu. Ao colocar Adão no jardim do Éden, Deus o incumbiu de cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor colocou o homem no jardim, depois da criação, depois que criou tudo, e quando criou o homem, colocou ele num lugar aprazível e disse a ele, para ele cultivar e guardar. Com a queda e todas as suas consequências da queda, o homem foi posto para fora. Ele foi expulso do jardim, todos nós sabemos disso. E no transcorrer da história, os homens se apropriavam das terras e as cultivavam. Faziam suas casas, fabricavam utensílios domésticos, ferramentas, armas, e não permitiam invasão, nem mesmo a apropriação indébita do que lhe pertencia. Hoje é desse mesmo jeito. Nós não fazemos uso de arma, né? Ainda é proibido o homem usar arma deliberadamente, mas nós nos protegemos. Nós temos as nossas casas com portas fechadas, com trancas, com cadeados, os nossos carros, né? Então, ainda hoje, o mesmo sentimento que há no homem, no transcorrer da história, é o mesmo sentimento nosso, de guardar o que é nosso, não permitir que a nossa propriedade seja invadida e não ficar satisfeito com a apropriação indébita daquilo que é nosso. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Quando a gente fica sem saber onde está o celular, fica logo imaginando, onde foi que eu deixei? Será que eu fui roubado? Cadê meu celular? Porque todos nós queremos que aquilo que é nosso seja nosso e que ninguém se aproprie indevidamente do que é nosso. Ao tomar posse de Canaã, a terra prometida, quando Deus colocou o povo que trouxe do Egito para tomar posse em Canaã, os hebreus tinham o dever de cultivar a terra para produzir alimentos e outra parte para o pasto e a criação de animais. Foi essa a instrução que o Senhor deu, que eles iam possuir a terra,
que eles iam desfrutar dos bens da terra, mas que eles precisavam cultivar, eles precisavam fazer a terra produzir tanto alimentos para eles, quanto para os seus animais e para o pastoreio dos animais. O item 1, o subitem 1 do item 1, fala da dignidade em possuir, que é digno o ser humano ter as suas posses, possuir. Todos entendemos que os bens adquiridos são fruto de trabalho. Nós trabalhamos para ter as nossas coisas, para conquistar os nossos sonhos. Isso é o resto, ou então, tudo que nós temos, ele pode ser fruto do trabalho, resultado de herança ou do presente de alguém. Você ganha um bem de vida durável, né? Ou um bem perecível, aquilo é seu. Mas quando você trabalha, quando você se esforça para ganhar, ou quando você recebe por herança, que é o fruto do trabalho de um ascendente seu, tudo isso tem valor para nós, né? O homem tem direito de desfrutar tudo aquilo que lhe pertence. Tudo que é dele, tudo que é do homem, tudo que é seu, você tem direito de usufruir. A palavra de Deus diz que o justo planta e colhe para si mesmo, mas o ímpio não desfrutará do seu trabalho. O homem tem direito de desfrutar daquilo que lhe pertence, e quando é roubado, sua dignidade é ferida. Tem coisa pior, tem um momento mais frustrante do que você ser assaltado na rua. Eu lembro que há uns 3 anos atrás eu fui assaltada mão armada, e assim que o assalto acabou, eu fiquei no meio da rua sem saber o que pensar. Tive que dar uma parada no meu pensamento para equilibrar a minha mente, para poder agir e fazer a coisa certa, não é? Porque a nossa dignidade é ferida, é um sentimento de frustração, de impotência, de vulnerabilidade, principalmente quando a propriedade é fruto de muitos trabalhos, de trabalho duro. Nós temos ouvido falar aí nas mídias de pessoas que compram um celular tão caro, aí é roubado e assaltado, e nós vemos nas entrevistas dizendo, eu ainda estou pagando. Né? Ou então quando tem um carro roubado, diz, ainda estava pagando, o carro era financiado, eu ainda estava pagando. Porque ninguém quer perder um bem desse nessa condição. E nós sabemos que esses que assaltam, eles não têm compromisso nenhum com a palavra, eles não têm compromisso nenhum com o Criador e estão pouco preocupados com a dignidade do outro que ele está ferindo. E quando não, tira a vida dessa pessoa. A Bíblia garante que desfrutar do resultado do trabalho é uma dádiva divina. Você desfrutar do que você produziu, daquilo que você conquistou, é uma dádiva divina. O Senhor quer que nós desfrutemos de tudo aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho. O segundo item fala do direito à propriedade. É o direito de você ter alguma coisa, de ter o que é seu. A lei que assegura o direito à propriedade é bem explícita no Êxodo. O livro de Êxodo, com seus 613 itens sobre a lei, sobre o decálogo, ela é bem clara. De animal, de plantação, roubo de objeto de valor, penhores, objetos emprestados que foram danificados. Eu lembro de um episódio bem familiar, que uma vez um parente meu emprestou uma furadeira a uma pessoa, a furadeira novinha, ainda na caixa. E quando essa pessoa devolveu para o meu parente, trouxe a furadeira numa sacola velha, toda ralada, com o fio, com o cabo quase partido. E eu lembro que o meu neto mais velho, Pedro, chegou para mim e disse, olhou assim para a furadeira e disse, não foi desse jeito que meu pai emprestou essa furadeira. A pessoa, o dono da furadeira era meu genro. E o meu neto ficou muito revoltado e disse, vovó, não foi desse jeito que a furadeira de papai foi emprestada. A furadeira era novinha. Então uma criança percebe a injustiça de você tomar emprestado, prejudicar e querer devolver uma coisa danificada, não é? Em contrapartida, nós temos visto exemplo de pessoas que tomam emprestado e fazem questão de devolver um objeto novo, comprado recentemente, quando percebeu que usou tanto que não merece devolver daquela forma. Assim é que tem que ser, o justo tem que ser assim, tem que praticar justiça. A Bíblia diz que nós não devemos fazer com o outro o que não queremos que façam conosco, né? Na propriedade é assegurado o direito absoluto de posse, sendo estabelecido que cada indivíduo trabalhe para conseguir sua possessão de maneira honesta.
Você não pode dizer, não, isso aqui é meu porque fui eu que armei o esquema aqui, me dei bem e consegui e acabou. Você é dono daquilo que você adquiriu. Você é dono e tem o direito absoluto de posse daquilo que você conquistou honestamente, sem trambique, sem tramóia e sem injustiça. O terceiro item do tópico 1 fala do rebanho dos amalequitas fica com Saul. Eu vou ser bem rápida nesse item, é só para lembrar que Saul foi para uma batalha, né? Uma batalha que ele era um conquistador, era o rei de Israel na época, e ele perdeu a sua oportunidade na história de exterminar completamente os amalequitas. O Senhor tinha dito a ele, não preserve nada, não traga nada, não é para você trazer nenhum despojo de guerra, porque naquela época havia o direito do despojo. Quando você vencia uma guerra, tudo que era daquela cidade era seu. Você tinha o domínio dos bens daquela cidade. Mas o Senhor tinha dito a ele, você vai lutar contra os amalequitas, mas não vai trazer nada de lá. Aí ele fez um acordo fora da vontade do Senhor com o rei e trouxe o rei para preservar, que era para ter matado o rei Agag. E ainda trouxe umas coisas, um rebanho, um monte de gado, e todo o povo de Israel seguiu ao rei, cada um se apropriou. E os amalequitas eram considerados um povo muito cruel, foram os piores inimigos do povo hebreu em toda a história, e um grande obstáculo no caminho para Canaã. Da saída do Egito até chegar em Canaã, os amalequitas foram uma pedra no sapato dos hebreus. Mas Saul resolveu fazer um acordo extra com esse povo. Saul, junto com o povo de Deus, tirou proveito dos bens dos amalequitas. E o povo ainda foi se justificar, dizendo que aquele gado que eles tinham ficado era para fazer ofertas ao Senhor, em Gigal, para onde eles estavam indo, onde era a cidade que Saul morava. Então, além de fazer a coisa errada, ainda ficava se justificando diante do Senhor e diante do povo, diante de Samuel, para dizer que fez a coisa certa. Quantas vezes nós, na nossa fraca condição humana, na nossa condição de trapo de imundície, na nossa condição de não significar nada, de sermos pó e cinza, quantas vezes, conscientemente, nós temos certeza que estamos errados e ficamos procurando uma desculpa, procurando alguém para botar logo a culpa para se ver livre da culpa, não é? A gente fica querendo fazer um arrumadinho, isso é parte da nossa natureza pecaminosa e nós precisamos estar alerta para não estar incorrendo nessas coisas. O que aconteceu com Saul por conta desse ato? O Senhor se mostrou arrependido a partir desse momento. Se mostrou arrependido de ter colocado Saul rei sobre a nação de Israel. A partir desse momento o Senhor começou a rejeitar Saul no coração dele. Então, às vezes, uma atitude que a pessoa, por mais que queira achar, não, foi por isso ou foi por aquilo, mas aí o Senhor conhece o coração. O Senhor sonda o nosso coração, conhece a motivação do nosso coração e Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra de Deus diz que Ele diz, Deus não tem ninguém por inocente. Então, vou dizer aqui do meu linguajar, bem no linguajar Magna Almeida, não se faça de besta para o lado do Senhor, não, que Deus não tem você por inocente, não. Ele sabe muito bem quem é você, conhece o seu coração e sonda o seu coração e a motivação dos seus atos. Ele conhece. Então nós precisamos ter muito cuidado com tudo que a gente faz, fala e pensa. O quarto tópico do primeiro item da revista fala do roubo de Raquel, de Mica e de Acã. São episódios do Antigo Testamento que estão registrados, que está aqui na nossa lição e nós vamos ver rapidamente. Quando Jacó fugiu porque tinha tramado contra o irmão, contra Esaú, a primogenitura, que ele conheceu Raquel, que depois ele que cumpriu os anos que ele tinha que pagar para o seu sogro Labão para conquistar Raquel. Quando ele despachou Raquel para vir com o seu marido para voltar para onde ele estava voltando, diz que o pai mandou de volta atrás e começaram a vasculhar lá nas coisas de Raquel, e ela tinha trazido os ídolos da casa do pai dela, os santinhos do pai dela, ela tinha trazido para casa sem a autorização dele. Ela roubou porque o pai dela não era descendente de hebreus, não era hebreu. Então ele
tinha lá os ídolos dele e ela trouxe. E ela teve uma punição, e Jacó se chateou, e houve um clima doméstico meio chato por conta disso. Mica roubou 1.100 moedas de prata de sua mãe. Lá no livro de Juízes 17:12 está registrado. Ela roubou 1.100 moedas de prata. E Acã roubou uma capa babilônica. Todos nós conhecemos essa história, né? Quando os hebreus atacavam a cidade de Ai, que o Senhor também tinha dito que não era para trazer nada, ele se encantou por uma capa muito chique, né, da Babilônia, e umas moedas de prata, e roubou. O resultado do castigo de Acã foi o quê? A morte dele e de sua família. Isso reflete para mim, eu entendo que nós precisamos ter cuidado com os nossos atos, porque os nossos atos refletem sobre a nossa família. Precisamos ter muito cuidado quanto a isso, para que a nossa família não venha sofrer por conta dos atos dos sacerdotes do lar, daqueles que foram colocados pelo Senhor naquele lar para cuidar e zelar. O outro item, o item número 5, fala do roubo dos comerciantes. Esse é bem rápido, não é? Provérbios 11:1 diz que balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Você tramar, era hábito dos comerciantes daquela época, e o Senhor advertiu esses comerciantes para que eles usassem a medida certa em suas balanças. Você botar um peso a mais para ganhar 700 gramas, para você ganhar de 1 quilo você vender só 700 gramas, você subverter o peso legítimo para lucrar com besteira, tudo isso é abominação ao Senhor. É abominação. Balança enganosa é abominação ao Senhor. Mas o peso justo é o seu prazer. Você fazer a coisa com justiça. Eu não falo nem no caso de pesar algum gênero alimentício ou alguma coisa. É você, a sua balança de justiça, a balança do seu caráter, de praticar o que é correto, de fazer aquilo que agrada ao Senhor, do Senhor ter prazer nas suas atitudes. Isso é que agrada ao Senhor. O item número 6 fala do sequestro, que ainda está no decálogo, o 8, que é o que fala em não furtarás, que ele diz assim: pessoas eram roubadas para servirem de escravas. Naquele período, as pessoas eram roubadas, elas eram tiradas da sua família para servir de escrava. Os irmãos de José o sequestraram, venderam e em seguida o venderam como escravo, né? A gente percebe, eram quem? Os irmãos. E a palavra de Deus diz lá no Êxodo 21:6, que quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. A punição para quem sequestrava, para quem mantinha em cárcere privado, ou para quem vendia para lucrar com a vida de alguém, era a morte. Hoje, nós não temos pena de morte, mas nós sabemos que existe a morte espiritual. Tudo que você fizer que possa prejudicar a vida, o futuro, a perspectiva de vida do seu próximo, isso pode trazer para você a morte espiritual. Então nós devemos ter cuidado, não esquecer que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós, literalmente, ipsis literi, ao pé da letra. Aquilo que eu quero que seja feito para mim é o que eu vou fazer para o meu próximo. Fora disso, há uma sentença de morte espiritual para você. E Deus tenha misericórdia de nós. O item número 7 do tópico 1 fala do roubo dos poderosos, né? O autor da lição, ele tomou o exemplo do rei Acabe, porque ele queria alargar o seu palácio, ele queria fazer uma ampliação. Então ele procurou um cidadão lá do reinado dele, chamado Nabote, e propôs comprar a vinha de Nabote. Mas Nabote recusou, disse: não posso vender não. Na minha versão ele disse assim: eu não quero vender não, essa propriedade é um bem de família, e é só a única coisa que eu tenho, é daqui que eu tiro o meu sustento, eu faço vinho, eu vendo uvas, eu não posso vender não. E o rei ficou muito chateado, chegou em casa e foi falar para a bonitinha da mulher dele, que por sinal era Jezabel, um exemplo terrível de pecado, de injustiça, de prostituição que a Bíblia nos dá. Aí a Jezabel resolveu que ia dar de presente para o marido dela aquela vinha.
E a única forma dela dar de presente aquela vinha foi matando o rapaz. E ela mandou matar, acusou ele de blasfêmia contra Deus e contra o rei, matou Nabote e se apoderou da vinha. A partir daí, quando o profeta Elias soube disso, aí ele foi autorizado pelo Senhor a profetizar a morte de Acabe e o fim de Jezabel. Nós temos isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, no versículo do 1 ao 9, você pode ler e se inteirar em detalhes. Então, Acabe era um poderoso. Será que nós não temos visto hoje em dia pessoas poderosas se apropriando indevidamente, deixando a população morrer, deixando o povo passar fome, morrer à míngua, porque se apropria do que tem, se apropria do direito à saúde, se apropria do direito à alimentação, se apropria do direito a uma moradia justa? Tudo isso faz parte da injustiça daqueles que têm na sua mão o poder, daqueles que estão decidindo hoje no país, daqueles que decidiram há algum tempo, que estão usando o seu poder, o seu poderio para prejudicar a vida do mais fraco. O último item do tópico 1 fala do protesto dos profetas. O profeta Jeremias condena aquele que se vale do serviço alheio, sem pagar às pessoas o valor que lhes é devido. O profeta Jeremias já estava reclamando e começou a ensinar o povo de Israel que quando você contrata um serviço, você tem que contratar pelo preço justo e você tem que pagar por aquele serviço o valor que você contratou. Isso está no livro de Jeremias, no capítulo 22, no versículo 13. Esse texto fala não somente dos maus patrões, não fala só de pessoas que fazem isso, ou de pessoas que contratam algum serviço e não pagam por ele. Mas o texto também pode ser aplicável a qualquer tipo de falsificação, pirataria ou aquisição injusta. O que nós vemos mais aí no mundo, no mercado, é a pirataria de produtos. Você não quer pagar direito autoral, ou você adquire injustamente alguma coisa, você compra um produto de um furto, que é uma aquisição injusta, né? Compra pelo valor abaixo. Tudo isso é fora da vontade do Senhor. E esse texto de Jeremias, reflete exatamente sobre isso. Os profetas de Israel viram essa situação em seu país e protestaram contra os ricos que oprimiam os pobres e contra toda forma de aquisição injusta. O profeta Amós, o profeta Miqueias e o profeta Malaquias admitem a possibilidade de um homem roubar o próprio Deus. Quando ele diz lá em Malaquias 3:8, em que me roubais? Quando o Senhor diz, em que vocês estão me roubando? Não é? Para se safarem da devolução dos dízimos, muitos criam uma nova teologia, insistindo que a prática dos dízimos é restrita ao Antigo Testamento. Você pode ver que todo aquele que diz que não precisa você entregar o dízimo, ele é um que retém o dízimo. E nós sabemos que a retenção do dízimo é uma coisa diabólica. Desconhece sua absoluta vigência no Novo Testamento e que quem o recebe é aquele de quem se testifica que vive. O livro de Hebreus dá uma ênfase de que antigamente, Hebreus 7:8 diz assim, que quando você entregava o dízimo no Antigo Testamento, você estava entregando para o homem. Você entregava para Melquisedeque, entregava para os sacerdotes, entregava para Moisés. Mas o dízimo hoje no Novo Testamento é para ser entregue para aquele de quem se testifica que vive. Então você está entregando o dízimo do Senhor, você entrega na casa do tesouro, mas aquilo pertence ao Senhor. Você está entregando para aquele de quem se testifica que vive. Isso é muito importante e nós precisamos saber disso. O segundo item, o segundo tópico da nossa revista, fala dos furtos no Novo Testamento. Nós vimos até agora as questões de furto, as regras no Antigo Testamento, agora nós vamos ver. O autor da revista diz que não há muitos casos de furto relatados no Novo Testamento, mas as poucas amostras que temos demonstram o mesmo tom da reprovação aos que praticam. Aqueles que praticam furto também estão reprovados hoje pelo Novo Testamento e nós precisamos tomar conhecimento disso. O tópico 1 do segundo item fala da figura do ladrão no discurso de Jesus. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, embora não merecesse estar ali.
Durante o seu ministério, o mestre fez várias referências aos ladrões e salteadores, como, por exemplo, aquele que diz que existem ladrões e salteadores que não entram pela porta do aprisco, aqueles que entram por onde não devem entrar, que são ladrões e salteadores, que estão infiltrados na igreja, que não querem entrar pela porta das regras, que não querem entrar pela porta das ovelhas, que não querem se submeter, que acham que podem tudo, que mandam em tudo, não se submetem, não são disciplinados. Esses são aqueles ladrões e salteadores que não entram pela porta regular do aprisco. Andam passando por brechas, pulando janelas, furando paredes, para se achegar. Ele ressaltou o perigo de uma casa roubada, caso o pai de família não se previna. Nós, como cristãos, como pais de famílias, como sacerdotes, precisamos guardar a nossa casa espiritual, a casa espiritual dos nossos filhos, trancando a casa para que não seja assaltada. A palavra de Deus, se referindo a Satanás, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pior ladrão e ele não somente articula roubos para desestabilizar fisicamente, mas ele articula o roubo da sua alma. O propósito dele é roubar a sua alma. Então o Senhor ressalta para o perigo da casa roubada, caso o pai de família não se previna, trancando a casa para que não seja assaltada. Do mesmo modo, nós precisamos ter cuidado com a nossa casa espiritual, manter ela protegida pela justiça do Senhor, que nós sabemos que o Senhor Deus é amor, mas o trono dele está estabelecido na justiça. Então nós precisamos fazer as coisas com justiça para que a justiça do Senhor nos alcance. O apóstolo Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Como é o dia do Senhor? Como será? Como um ladrão. Como é que o ladrão vai? O ladrão avisa quando vai, diz: olha, prepara aí uma mochila bem legalzinha, bota umas coisas bem bacaninhas que eu estou indo na tua casa, deixa o portão aberto que eu vou entrar para lhe roubar. Não é assim que funciona. Ele entra de surpresa, quando você pensa que não, ele já lhe roubou, quando você olha para o lado, já aconteceu o roubo, né? É assim. Então o Senhor virá também da mesma forma, de surpresa. Esse referencial que Pedro deu sobre a vida do Senhor é para nos deixar alerta de que o Senhor virá sem nos avisar o dia. Então nós precisamos todo dia estar preparado para nos encontrar com o Senhor. Jesus usou o termo ladrão para mostrar que ele era o seu oposto, para mostrar que o Senhor Jesus é o oposto do ladrão. Quando ele usou o termo para fazer referências às atitudes do ladrão, foi para nos mostrar pedagogicamente que o Senhor, nosso Jesus, ele é o oposto de um ladrão. Em Apocalipse 16:15, referindo-se novamente à vinda do Senhor Jesus, diz: eis que venho como um ladrão. Não é? Então, mais uma vez fica evidenciado que o Senhor está fazendo essa referência para nos prevenir, para nos deixar alerta de que ele virá sem avisar antecipadamente qual é o dia que ele vem. O meu papel, o meu propósito, o meu dever é estar preparada, é estar pronta para quando o Senhor vier, eu possa ser arrebatada junto com a igreja. A propensão para o furto é algo que nasce dentro do coração do homem, nós já vimos isso, né? Do mesmo modo que nascem outros pecados, como a prostituição, a blasfêmia, homicídios e outros pecados. Então é uma propensão, a propensão para o furto, a tendência para o furto é uma falha que nasce no coração do homem. Por isso, mais uma vez eu ressalto que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Nós devemos guardar o nosso coração em Cristo, para que essa propensão, essa tendência pecaminosa que nós trazemos desde a queda, ela não domine o nosso coração, ela não reine em nosso coração. O item 2.2 do tópico 2 fala da figura do ladrão nas histórias do Novo Testamento. Judas, que era um dos 12 discípulos, não teve o destino dos demais apóstolos, né? A gente sabe que ele teve as mesmas oportunidades. A Bíblia diz que o Senhor amou a todos os discípulos, inclusive Judas, do mesmo modo, né? Mas ele, no registro do jantar em Betânia, se contrapôs, reclamou pelo valor da oferta da mulher que estava lavando os pés do Senhor. Mas a gente sabe que aquela reclamação de Judas era hipócrita, porque
ele tinha a ganância, ele estava ganancioso porque ele queria que aquele dinheiro, o valor daquele dinheiro que foi comprado para adquirir aquele perfume para os pés do Senhor, ele queria na bolsa dele, de onde ele roubava. Ele era o ladrão, apesar de ele ser o tesoureiro do colégio apostólico do Senhor, né? Ao ponto de que ele vendeu Jesus por 30 moedas e depois não suportou a pressão e cometeu o suicídio. Então, aí no exemplo de Judas, a gente vê que a morte é o provável fim de todo aquele que ama o dinheiro com ganância. Essa cobiça tem levado as pessoas a duas ruínas, a ruína física e a ruína espiritual. O impulso para o roubo pode atingir pessoas normais, tendo seu início desencadeado nos pequenos gestos, como pedir uma caneta emprestada e não devolver, ficar com um troco a mais, encontrar dinheiro perdido e não se esforçar para encontrar o seu dono, ou pedir dinheiro emprestado e não restituir. Tudo isso. O último tópico da nossa lição fala das questões relacionadas ao nosso tempo atual. Uma das questões muito atuais sobre essa questão de roubar diz respeito à sonegação de impostos. A sociedade brasileira vem há anos sofrendo com a corrupção, todo mundo reclama da corrupção, mas falta uma grande parte do povo a integridade moral para protestar à altura. Por quê? Porque há uma imensidão de brasileiros que sonegam imposto, né? Devidos ao governo. A gente sabe que o governo exige muito, retorna pouco, mas como cristão nós não podemos usar isso. Nós precisamos viver dentro da palavra. Nós como cristãos não devemos sonegar impostos, porque senão nós estamos nos nivelando pelo pecado. Como crentes em Jesus, devemos cumprir a orientação dada por Ele. Então, sonegar imposto é roubo. O outro tópico é a avareza, né? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, que por tudo responde. Nós sabemos que o dinheiro é necessário para tudo. Nós precisamos do dinheiro para tudo. É incontestável, né? Que precisamos de dinheiro, porque nada é de graça. Mas há formas honestas e desonestas de se adquirir dinheiro. Comida e bebida e alegria acompanham todo aquele que trabalha honestamente, De acordo com os ensinos de Jesus, mais do que evitar o roubo, é preciso ter um coração doador. Nós sabemos que a melhor coisa é dar do que receber, não é? E é muito melhor, é bom você evitar esse princípio e é bom você trabalhar o seu coração para que você seja sempre um doador. A palavra de Deus diz que porque onde estiver o vosso coração, ali também está o vosso tesouro. João Batista também falou a respeito dos gananciosos. O apóstolo Paulo declarou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a avareza é uma idolatria. Assim, ela fere o segundo mandamento. Está escrito lá em Colossenses que a avareza é uma idolatria. E para concluir, nós temos aqui que a quebra do oitavo mandamento, não furtarás, é uma possibilidade que está próxima de qualquer um de nós. A possibilidade de furtar, uma coisa simples, de se apropriar indevidamente, é uma possibilidade que está em qualquer um de nós. Por quê? Porque nós somos falhos, somos criaturas feitas no pecado, a nossa natureza é pecaminosa. Então trata-se de um pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus diz que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Do roubo à mão armada, a um troco a mais não devolvido, da ganância pelo acúmulo do dinheiro desonesto, a um pequeno empréstimo não devolvido, do trabalho excessivo pela ganância de quem quer sempre mais, à preguiça de quem quer comer sem trabalhar, tudo se enquadra na transgressão inibida pelo oitavo mandamento. Todas essas coisas, o fato de você querer trabalhar demais para ficar rico, o fato de você pedir emprestado e não devolver, o fato de você querer comer de graça sem trabalhar, tudo isso se enquadra no que o oitavo mandamento do decálogo diz, que é não furtarás. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos a cada dia nos enquadrar nos padrões do caráter do Senhor. Deus nos abençoe, tenham todos um bom domingo e sejamos felizes com o Senhor. Amém.